Boa tarde, pessoal. Eu resolvi fazer uma introduçãozinha pequena sobre citologia. Aqui tem um PowerPoint, a maioria das coisas vão ser lidas, mas vai dar para esclarecer bastante coisa. Então vamos lá, o que é a citologia? O estudo das células. A área da biologia que estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura e o seu funcionamento. A gente pode dizer que as células são as unidades primordiais e funcionais do nosso corpo. Tudo o que existe no nosso corpo é formado por células ou depende de células. Essa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos dependendo das nossas células defensoras para combater o vírus no nosso organismo, não é verdade? São as células imunológicas no nosso sistema imune. Então, nós somos todos compostos por células. Então, do grego, kytos quer dizer célula, mas logos, estudo. As células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Aí que conta um pouquinho da história da citologia, de alguns cientistas, o Hans e Zacarias, no ano de 1590, eles inventaram um pequeno aparelho de 2 lentes, bem rudimentar, chamaram de microscópio. Aí depois, mais tarde, o Robert Hooke, em 1665, ele observou os espaços vazios entre uma cortiça, os quais denominou de célula, Que nada mais o que ele fez. Ele pegou um tecido e ele viu espaços entre uma costura e outra, como se a gente pegasse um tricô e esticasse o tricô de uma blusa, por exemplo, a gente ia ver os furinhos, Então, aqueles furinhos que ele observou nesse microscópio, ele botou o nome de células. A história da citologia. Aí veio um outro cara, o Theodor Schwann, de 1839, e ele observa o quê? Que existem células nos animais e nos vegetais, Então, ele denominou que todos os seres vivos são constituídos por células, o que foi um grande avanço, porque lá atrás a história da citologia era muito absurda. Tinham cientistas que acreditavam que o ser vivo não era constituído de células, Ele apenas surgia do ar, por exemplo. Existiam teorias bem absurdas, mas vamos seguir em frente. Unidade morfológica, unidade funcional ou fisiológica, unidades reprodutivas. Então, as células, elas têm essas unidades morfológicas, funcionais, fisiológicas e reprodutivas. A citologia, nós temos 2 tipos de microscópio. O óptico, que permite você ver até 2.000 vezes. O eletrônico, até 100 milhões de vezes. Com certeza, esse eletrônico é o que é usado nos estudos, por exemplo, para tentar entender o vírus da Covid-19. Vamos seguindo. Os seres vivos formados por células podem ser divididos em unicelulares, são aqueles seres que têm apenas uma célula, bem simples, Exemplo, as bactérias, as algas e os protozoários. E tem aqueles outros, denominados pluricelulares, que somos nós, seres vivos formados por muitas células, os animais também e vegetais. As células podem ser categorizadas por tamanho, microscópicas se elas forem menores que 0,1 milímetros ou macroscópicas se elas forem denominadas maiores que 0,1 milímetros e podem ser vistas a olho nu. Tem um exemplo aí de um ovo e uma laranja cortada. São exemplos de células que a gente consegue ver. Tipos celulares. A gente tem a célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana. A mais simples dessas 3, com certeza, é a célula bacteriana, Ela é unicelular, então é a menos complexa. As células também, elas têm formatos diferentes.
Quando a gente fala em célula, a gente pensa só numa bola com uma outra bolinha dentro, não é? Mas tem formas diferentes. Por exemplo, a primeira aí, discoides. Se a gente pegar o sangue e analisar em microscópio, a gente vê que as células do sangue têm a forma discoide. Tem as outras células que são formato esféricas. Tem as que são fusiformes, alongadas. Geralmente essas células estão nos tecidos musculares. E tem essa aqui, que é bem diferente. Essa aqui é uma célula neural. As estruturas das células. Basicamente, uma célula é formada por 3 partes básicas. Isso tem que lembrar. A membrana é a capa que envolve a célula. Então, a membrana é aquilo que recobre a célula. O citoplasma, olha só, citoplasma, pensa num plasma, numa geleia. É a região que fica entre a membrana e o núcleo. O núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. Então, tudo que a célula faz é comandado pelo núcleo. A membrana plasmática é uma capa dupla que envolve e protege todo o interior da célula. Permeabilidade seletiva, capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem. Olha só que interessante. Essa capa dupla, ela escolhe o que vai entrar e o que vai sair da célula. Tem receptores que se encaixam para entrar e tem receptores que se encaixam para sair. O que não pode entrar, não entra de jeito algum. Esse é o sistema de defesa da célula. A parede celulósica é constituída pela celulose. Já ouviu falar na celulose? Esse nome celulose, milho, carocinho de milho, alface, enfim. Reduz a perda de água e promove a rigidez das células. O citoplasma fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma. É onde encontram-se dispersos os organoides, organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula. Como eu disse, o núcleo comanda tudo dentro da célula, mas ele tem o que? Seus ajudantes, né? Então, as várias organelas que existem ao redor contribuem para o bom funcionamento dessa célula. Aqui nós temos uma célula animal, com todos esses nomes que eu falei agora. E aqui nós temos uma célula bacteriana, se não me engano. Não, não é uma célula bacteriana. Nós temos aqui 3 tipos de células com seus respectivos nomes, né? Cromatina, núcleo, membrana, nuclear, tá vendo? Cromatina, nucleolo, membrana, nuclear. Todas essas opções aqui estão dentro do núcleo, elas são muito importantes, principalmente a cromatina, que é onde vai ter o DNA e as informações do indivíduo. Aí, passando mais adiante, organelas citoplasmáticas. Nós temos a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, os lisossomos, os centríolos que fazem o processo de formação de cílios e flagelos e da divisão celular. Ele é muito importante para as células se dividirem de forma saudável. Os cloroplastos, que são presentes nas células vegetais, né, que são responsáveis pela clorofila, que dá o pigmento verde e tal. O núcleo atua na reprodução celular, também é portador das características hereditárias e coordena as atividades celulares, é o que eu falei. Dentro do núcleo a gente tem o DNA e a cromatina, que são 2 coisas fundamentais para dar características ao indivíduo e também determinar aquilo que vai ser herdado de pai para filho, de mãe para filho. A carioteca, membrana dupla e porosa que envolve o núcleo, permitindo a comunicação com o citoplasma, né? É aquilo que eu falei, ela determina o que vai entrar, determina o que vai sair. O nucleoplasma é a massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo, né? Pensa numa pasta, é o nucleoplasma, só que ele está dentro do núcleo. A cromatina, material constituído por DNA.
responsável pelas características hereditárias que eu acabei de dizer. O nucleolo é a estrutura que produz as proteínas, né? Uma célula precisa constantemente estar produzindo proteínas para o nosso corpo. Abaixo aqui tem algumas questões, vocês vão respondê-las no caderno, vão tirar uma foto bem visível e vão mandar para mim no WhatsApp. Pode ser no privado ou pode ser no grupo, tá? Eu estou aguardando essa atividade vai contar como presença e como nota de participação, tá ok? Beijo para vocês, bons estudos e façam com atenção porque as respostas estão todinhas aí nos slides, tá bom?